E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu lhes trago uma aula de finais. Hoje eu vou ensinar um conceito muito importante para vocês que, se tudo der certo, vai aumentar bastante o seu rating e vai aumentar bastante, mais importante do que o rating, é claro, a sua compreensão pela beleza do jogo de xadrez. Então, vamos lá. Eu estou falando, é claro, da ativação do rei e vamos começar com o primeiro exemplo dessa partida, que é a partida entre Alexander Alekhine jogando contra Yates em 1922. O jogador de brancas aqui, o Alekhine, tem uma posição bem ganha e a posição está ganha por vários fatores, mas os principais são: o adversário não possui nenhuma torre na coluna C que está aberta no momento e está sob total domínio do jogador de brancas, e também, né, o jogador de pretas possui aqui a estrutura de peões muito comprometida. Todos os peões estão em casas claras e ele possui um bispo de casas claras. Veja a diferença da qualidade de peças menores quando a gente compara o cavalo, que está ocupando uma casa escura enfraquecida, com o bispo que só pode ver os próprios peões. Ó, nenhuma peça do jogador de brancas está em casa clara, então esse bispo é meio inútil. Mas ainda falta algo para você conseguir vencer. É claro, você poderia buscar infiltrar torres na sétima, né? Tentar trazer as duas torres, uma trabalhando em conjunto com a outra na sétima, mas isso não seria o suficiente para a sua vitória. O adversário pode, inclusive, se você fizer isso de maneira imediata, buscar a troca de uma das torres, né? O que o Alekhine faz é uma aula de ativação do rei. Ele traz a sua peça mais importante para linha de frente para começar o ataque ao rei negro. Ele joga rei em F2. E a princípio esse lance não faz muita coisa, mas você vai entender que é o início do fim para o jogador de pretas. Temos rei na casa de H7 e esse lance vem com o objetivo de parar uma infiltração de cavalo em G6 futura, mas também de liberar a casa de G8 como uma torre. Então a ideia é que, se no futuro brancas dobrarem torres na sétima e ficarem pressionando o peão de G7, ele tem como defendê-lo através da casa de G8. Beleza, temos H4 e as pretas, sem ver nenhuma maneira clara das brancas ganharem, fazem um monte de lances de espera. Então, ó, torre na casa de F8, rei em G3, torre na casa de B8, torre infiltra na sétima, bispo em B5, torre bate no bispo, o bispo volta, torre na casa de C6 batendo no peão, e o jogador de pretas então defende o seu peão e o Alekhine continua a marcha do rei para frente, joga rei na casa de F4 avançando o seu rei ao longo do tabuleiro. Novamente, não é tão claro o que as brancas estão conquistando com esses lances, mas vai ficar logo logo. Temos rei na casa de G8, que é mais um lance de espera. Esse é um erro, porque é um lance que ele vai ter que desfazer no futuro. Como já foi dito, né? A casa de G7 vai ser um alvo bem grande para o jogador de brancas, então teria sido melhor manter o rei onde estava mesmo. E H5 por parte do Alekhine, visando fixar esses peões. Bispo em F1 bate no peão, G3 sai do ataque, o bispo volta. E agora o jogador de brancas visa dobrar torres na sétima para poder gerar uma ameaça ao peão. Então, ó, torre em F7, rei em H7... torre em C7 e torre na casa de G8. Finalmente, conseguimos duas torres infiltradas na sétima, temos o rei extremamente ativo e temos aqui uma posição ganha. Mas cadê a conversão da vitória? E essa conversão da vitória só vai ficar clara quando você entender o porquê que era muito importante que esse rei estivesse na casa de F4. O Alekhine joga cavalo na casa de D7. Esse lance está gerando uma ameaça de cavalo em F6, que é um duplo na torre no rei, que vence material e, por consequência, posteriormente, vence o jogo também. Então o oponente vai com o rei para casa de H8 para impedir o duplo. Mas aí que vem a beleza do lance do Alekhine. Ele joga o cavalo em F6 de qualquer forma. É um lance muito bonito, porque está ameaçando a torre da casa de G8. Ao mesmo tempo, né, o cavalo não pode ser capturado, porque existe um tema de checkmate na casa de H7. Eu peço perdão pelo meu cachorro latindo no fundo, né, se der para escutar aqui no vídeo. Ele é bem desesperado. Enfim, o jogador de pretas acha um recurso defensivo que é bem interessante. Ele joga então torre na casa de F8. E o que ele está discorrendo é que você não pode capturar o peão de G7 sem pendurar o seu cavalo. Então, se por exemplo torre por G7, torre por cavalo, certo? E aí você não teria o checkmate, porque torre cheque e torre cheque não leva a tanto, uma vez que essa torre cobre o cheque na casa de F7, pelo menos é o que o jogador de pretas estava pensando no momento, ao mesmo tempo que, se você só tirar a torre daqui para não trocar material, seu cavalo cai de graça, né? Então, o que o jogador de pretas estava esperando, o Yates estava esperando, era torre por torre, ao ponto que depois dessa troca, há um alívio gigantesco na pressão do ataque por parte das brancas, apesar de que brancas continuam ganhas
por todas as razões que nós discutimos anteriormente, né? Esse cavalo ainda é muito superior a esse bispo. No entanto, o que o Alekhine faz é tomar em G7 de qualquer jeito, porque depois de torre toma em F6, ele joga rei na casa de E5, e agora o rei vai auxiliar no checkmate de maneira imparável. O rei caminhou lá da casa de G1 e ele vai ficar aqui na casa de F6, ajudando as torres a dar checkmate. Nessa posição, o Yates abandona, mas eu vou te mostrar o porquê que ele abandonou. Primeiro que a torre está presa. Se ela volta para a casa de F8, torre em H7, seguido por torre em G7, leva ao checkmate padrão aqui, que a gente chama de checkmate dos porquinhos, porque o Capablanca chamava... não tenho certeza se era Capablanca ou Ninzovic, mas fica aí nos comentários, né? Você aí que manja de história do xadrez, comente nos comentários. Falavam que as duas torres na sétima são como porcos, porque elas comem todo o material que está lá. Então, esse daqui ficou conhecido como checkmate dos porquinhos. Acredito que foi Ninzovic. Então, não é possível retornar à torre. Ao mesmo tempo que se você, por exemplo, permite a captura da torre, né, joga um lance aqui à toa, permite a captura da torre, fica muito claro como vai vir o checkmate. Rei na casa de G6, apoiando o checkmate. Se você não der o cheque, o rei ainda apoia torre em H7 cheque, torre na casa de G7 cheque, porque o rei está defendendo essa torre. Nós temos torre em H8 checkmate. Então, uma demonstração brilhante de ativação do rei no final de jogo que leva à vitória. E esse é o nosso primeiro exemplo e nós vamos estudar mais alguns. Mas antes, se você tá gostando do vídeo, tá achando no mínimo bonita as partidas, se não instrutivas, caso você já tinha esse conhecimento, né? Deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal para os próximos e vamos então ao próximo exemplo. Vamos lá, aqui eu tenho mais uma posição onde o tema é um final de jogo, onde existe o controle de uma coluna aberta. Então vamos lá, essa é uma posição onde o material está igual, a estrutura de peões está igual, no entanto o jogador de brancas é o único que possui controle da coluna C e o jogador de pretas não tem como contestá-la. Esse é um final ganho para o jogador de brancas, no entanto, jogando contra um oponente habilidoso, é bem fácil de você acabar entregando a sua vantagem e acabar numa posição que termine empatando. Então, qual que é a maneira correta do jogador de brancas jogar? Isso daqui é a ideia, você jogar a torre lá na sétima, é claro, porque é lá que ela exerce a maior pressão, o adversário vai ter que jogar a torre em B8 para não perder material, e tá aí a sua vantagem. Você tem uma vantagem dinâmica de material. Não existe uma vantagem de material de fato, mas existe uma vantagem dinâmica no sentido de que você é o único jogador que tem o direito nessa partida de ativar o seu rei, que é um tema extremamente importante. O adversário vai ter que ficar com o rei dele pianinho, passivo, defendendo o peão de F8 e o peão da casa de H7. Se ele sai caminhando o rei para frente, esses peões vão pendurar. Então, como que brancas ganham aqui? Primeira coisa que queremos fazer é congelar a posição do jogador de pretas, então um lance bacana seria o B4, e esse B4 para quaisquer tentativas de A6 e B5 por parte das pretas. Por exemplo, se ele joga o A6, você responde com A4, se ele joga o B5, por exemplo, você responde avançando o peão. Interessante que nessa posição, por exemplo, se você captura o peão da casa de B5, e abre já uma segunda coluna, habilitando contra-jogo para as pretas, a posição já empata, mostrando tanto que esses finais são complexos. Mas contanto que fique tudo fechado e a sua torre seja a única que esteja ativa, o seu rei o único que esteja ativo, a posição ganha facilmente. Então a ideia para as brancas é o simples A5, parando completamente qualquer ideia das pretas e travando a torre dele na casa de A8. E agora você é o único que tem direito de ativar o rei. Como que ganha esse final? Pô, chega o rei na casa de B7, o adversário não tem como segurar o peão dele. Então, ó, rei em F3, E4, depois você joga o simples D5 e você entende que o jogador de brancas ganha porque a sua coluna aberta foi transformada através de técnica precisa de finais em atividade do rei, que vai ser transformado dessa maneira em uma vantagem material, já que o jogador de pretas não consegue gerar contra-jogo com o seu rei. O lance rei na casa de G5 para tentar alcançar esses peões já pendura de maneira imediata o peão da casa de F7. O que acaba vencendo nesses finais é uma questão de atividade de peça e você nunca pode esquecer que o seu rei no final de jogo é uma das peças mais fortes do jogo inteiro. Vamos a um exemplo onde a ativação do rei é chave. E nesse caso é um exemplo de final teórico que todo enxadrista precisa conhecer. Então vamos lá. Quando você possui uma dama e o seu adversário possui um peão que está pronto para promover a uma casinha da promoção, às vezes é um final ganho e às vezes é um final que empata. Tudo vai depender do quão ativo o seu rei está. Então vamos lá. A técnica, caso seja um peão de G, um peão de E, um peão de D ou um peão de B, é bem simples, mas caso seja o peão da torre ou o peão do bispo especificamente, a posição ela já fica um pouquinho mais complicada. Vamos começar com esse simples, a técnica é bem fácil,
você vai aproximando a sua dama com cheque, força o rei a entrar na frente do próprio peão, e agora você ganha um tempo para poder trazer o seu rei, porque no próximo lance o adversário não tem como promover o seu peão. Então você vai repetindo esse processo várias vezes, e quando o rei finalmente chega, você consegue dar checkmate no seu adversário, ou pela captura do peão, ou como é o caso aqui, o rei acaba cortando a casa de fuga do rei do adversário, e o rei, junto com a dama, dão checkmate. Novamente é um caso de ativação do rei. Mas nem sempre vai ser o caso, né? Então digamos que você tenha um rei extremamente passivo, e o nosso adversário possua um peão da torre. Nesse caso, a posição empata. Por quê? Depois que você traz a dama com cheque, né, e você força o rei do adversário a entrar para frente do próprio peão, então ele joga aqui rei na casa de H1, essa é uma posição que vai afogar, porque ou você vai dando cheques aqui até que uma hora haja um empate por tripla repetição, ou você de fato traz o rei e a posição afoga, né? O melhor que você pode fazer nessa posição aqui é jogar tipo assim, ó, dama na casa de E2, e o que você está esperando é que ele esteja fazendo pré-move de H1 para casa de G1, e aí se for um pré-move você consegue ganhar com esse checkmate. Mas fora isso é uma posição empatada. Caso seja o peão do bispo, a posição também empata por uma razão muito similar. Você pode trazer a dama, né? Só que o adversário não é forçado, quando você dá esse cheque, a entrar na frente do próprio peão, que levaria a você poder ativar o rei. Ele pode simplesmente jogar o rei dele para casa de H1, e se você tomar o peão, nós temos uma posição que acaba empatando aí por afogamento. Você toma o peão, o adversário não tem mais lances legais, e a posição afoga e, por consequência, empata, o que na realidade é mais uma vitória para o jogador de pretas, né? É mais satisfatório você vencer uma partida empatando uma posição que o adversário tem mais material, é uma vitória moral, não uma vitória de fato, do que você ganhar, né? Eu acho mais satisfatório, pelo menos, é muito mais gostosa a sensação. Mas isso tudo é porque o rei das brancas está muito longe. Então vamos dar uma olhada em uma posição onde o rei está ativo e vamos ver o quão diferente isso fica, tá? Essa daqui é uma posição onde o adversário tem um peão do bispo, então teoricamente ele teria aquele truquezinho de afogamento. No caso você tem o rei ativo, como Steinitz disse, o rei é uma peça de luta, utilize ela nos seus finais de jogo. Vamos ver a diferença que isso faz. O jogador de branca joga então dama em D4 cheque, nós temos o rei na casa de E2, dama em C3 ameaçando o peão, o rei defende o peão, dama cheque força o rei para frente do peão, e agora rei em C4 se aproximando, como nós havíamos visto, né? O adversário joga rei em B2, temos dama cheque, e caso, né, nós estivéssemos tentando aqui a posição tradicionalmente, ele jogaria rei na casa de B1 e dama cheque leva uma repetição, porque é um peão do bispo. Então ele vai para a casa de A1 e vai entregar o peão, e você tomaria e levaria a uma posição de a partida acaba afogando. Agora, como temos o rei ativo, a posição é diferente. Depois de dama cheque e rei B1, o jogador de brancas, na realidade, tem uma sequência de checkmate forçado, que você só consegue encontrar se você entender o tanto que o rei auxilia nessas ameaças de mate. Um lance brilhante para o jogador de brancas será revelado em 5 segundos, portanto, pause o vídeo se você quiser mais tempo de pensar, e caso você tá aqui só para aproveitar o show, a ideia para o jogador de brancas é o brilhante rei na casa de B3, permitindo a promoção, porque existe uma sequência simples de checkmate aqui para o jogador de brancas. A ideia é dama em D3 cheque, o adversário não pode bloquear de dama, porque o nosso rei está tão ativo que ele perderia a própria dama, ele tem que caminhar para a coluna A, e agora, pelo triângulo, ele tem um belo checkmate na casa de A2, e o que seria um empate teórico foi refutado pela nossa ideia de ativação do rei. Agora, mais uma posição interessante, dessa vez é o peão da torre, que também, teoricamente, seria um empate. No entanto, o jogador de brancas possui novamente um rei bem ativo. Como você viu no último exemplo, né? Aqui nós temos uma vitória pela atividade do rei, e na realidade é uma posição com checkmate forçado. Será que você conseguiria pausar o vídeo e ver a sequência até o final, até o checkmate? Eu te encorajo, inclusive, a montar no tabuleiro físico, viu? Esse tipo de exercício faz muito bem para o seu jogo no longo prazo. A ideia para o jogador de brancas, é claro, é dar o cheque, né? Você não pode deixar o adversário promover. Ele entra na frente do peão, e caso você, enfim, mova o rei, opa, empatou, afogou. E é o que o adversário está esperando. Mas não vai ser o caso, você vai dar mais um cheque na casa de D1, quando o adversário sai, rei na casa de B4, ativando o rei e permitindo a promoção. Qual é a ideia de você permitir essa promoção? A ideia é que o seu rei está muito, muito ativo, então isso leva a checkmate. O adversário promove para dama, você obviamente não quer trocar damas, né? Isso claramente empata. E se você não conseguiu ver até esse ponto, na primeira vez que você tentou o exercício, tenta agora. É uma sequência muito, muito simplesinha que vence o jogo para as brancas. Tentou? Eu espero de verdade que você tenha pausado o vídeo e se dado uma chance de resolver o exercício. Então, a ideia é dama em D2 cheque,
Quando o rei volta para a casa de B1, você ativa o rei mais ainda e joga rei em B3, forçando aqui o adversário uma posição onde ele vai levar checkmate, não importa o que ele faça. Ele não possui nenhum cheque, todos os cheques dele aqui acabam entregando a dama com checkmate, e você está ameaçando checkmate, seja na casa de E1, seja na casa de D1, seja na casa de C2, né? Se a dama sair, seja na casa de A2, tudo aqui é checkmate porque você tem um rei extremamente ativo, enquanto o adversário tem um rei extremamente passivo. Mesmo que o material esteja igual à posição de você ameaça checkmate, porque você entende o nosso princípio. Então, pessoal, é isso. Se você aprendeu qualquer coisa nesse vídeo, pô, dispara o like, é de graça, me ajuda pra caramba. Um abraço e até a próxima!